Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Certo, então o tema da palestra é a introdução ao estudo do latim. Então, iniciando do começo mesmo, um pouquinho da história do latim. O latim, vocês sabem, era a língua dos antigos romanos. Esse latim que eles falavam é chamado latim clássico, né? O latim mais antigo, ali da antiguidade mesmo, do Império Romano. Após a queda do Império Romano, ele continuou sendo uma língua usada na Europa durante a Idade Média. Esse período a gente chama latim vulgar. E ele é a origem das várias línguas indo-europeias, incluindo o português, o espanhol, o italiano e, por exemplo, o inglês tem mais de 40% de vindo do latim, o francês também tem muito vindo do latim e por aí vai. Então, ele é a origem dessas línguas, né? E tornou-se durante a Idade Moderna língua franca, ou seja, a língua que era todo mundo usada, como hoje em dia é o inglês, na época era o latim. E foi pouco a pouco substituída pelo francês e depois pelo inglês, que é atualmente a língua franca. Mas até recentemente ele ainda era estudado, por exemplo, nas escolas, etc. Mas todo mundo estudava latim na escola, por exemplo. Eu vou falar sobre isso, né? O ponto é, por que agora a gente vai estudar latim? Por que estudar latim? Então, em primeiro lugar, eu coloquei aí o testemunho de Deus e da Santa Igreja, ou seja, Deus fala sobre o latim, né? Ele fala, obviamente, aí no caso, por ações. O Papa João XXIII escreveu esse documento Veterum Sapientiae, que aí eu vou citar ele, Veterum Sapientiae, eu vou citar o tempo todo esse documento. Então esse primeiro ponto daí vai fazer justamente a citação. Pues por una especial providencia de Dios, esta lengua, que había agrupado durante muchos siglos a tantos pueblos bajo la autoridad del Imperio Romano, se convirtió en la lengua propia de la sede apostólica y conservada para la posteridad, une entre si, con cierto vínculo de unidad, a los pueblos cristianos de Europa. Então o que o Papa está falando aí é que o latim ser a língua da Sé Romana, ou seja, a língua da Diocese de Roma, onde está o Papa, não foi uma coincidência, não foi um acaso histórico, não foi um desígnio qualquer de Deus, né? Ele fala que foi uma especial providência de Deus. Deus pensou e decidiu escolher o latim como a língua que ele colocaria ali na Diocese de Roma, onde estaria o Papa, que seria a autoridade máxima da Igreja em todo o mundo. Então, obviamente, Deus não fez isso por acaso, né? Ele teve motivos, ele escolheu essa língua. Então já é um primeiro motivo para a gente olhar essa língua de uma forma diferente, né? Em segundo lugar, a própria igreja escolhe o latim como sendo a língua que ela vai usar, digamos, uma língua franca dentro da igreja, né? Entre as várias igrejas, cada uma com sua língua, como é que a gente vai se comunicar entre si? A gente vai usar a mesma língua da igreja de Roma, a gente vai usar o latim. Então o latim foi escolhido pela igreja como essa língua. E aí fala o Papa Pio XI, na Officiorum Omnium. De hecho, la Iglesia, al abrazarla en su seno a todas las naciones y estando destinada a adorar hasta el fin de los siglos, exige por su misma naturaleza una lengua universal, inmutable y no popular. Então, ele fala que, como a Igreja é formada por todas as nações, então todas as nações devem estar dentro da Igreja, são chamadas a estar dentro da Igreja, a Igreja precisava de uma língua que não fosse própria de ninguém, que fosse comum a todos, que fosse universal, imutável e não fosse popular. Essa é uma língua mais elevada. Qual foi essa língua escolhida? Foi o latim. Então, aí tem dois primeiros motivos para a gente ver isso, né? Em seguida, eu trato aí de um testemunho, digamos, secular agora, né? Ou seja, o uso que essa língua teve
principalmente na atualidade e no último século. Então começa no Brasil. O testemunho do currículo escolar brasileiro. No currículo escolar brasileiro, vocês sabem, havia latim como disciplina obrigatória. Aí no caso, até 1961. Em 1942 teve essa chamada Lei Capena, que obrigava todos a estudar português, inglês, francês e latim, né? Então ele fala aí, português, inglês e francês durante 7 anos, os 4 anos do ginásio e os 3 anos do colégio. O latim era obrigatório para todos no ginásio, durante os 4 anos, e quem optasse no colégio pelo curso clássico estudava mais 3 anos de latim, então totalizava 7 anos para quem fizesse o curso clássico. Mas em 1961 foi retirado não só o latim, como também o francês, o inglês e o espanhol, que eram as línguas obrigatórias. Então, bem, teve basicamente uma destruição do currículo brasileiro, assim, uma mudança completamente de lógica, né? Uma lógica antes de uma formação humanista foi substituída por uma lógica de uma formação técnica, científica, visando profissão, esse tipo de coisa, né? Continuando, eu coloquei um pequeno estudo bem rápido, que eu fiz uma pesquisa sobre os currículos escolares ao redor do mundo que incluem o latim, né? Então aí tem Bélgica, ele é opcional na Bélgica, o estudo do latim, e é optado por cerca de 1/3 dos estudantes. Na Alemanha, ela é uma segunda língua opcional, ou seja, você tem que estudar uma segunda língua, mas você escolhe qual vai ser essa língua. Entre elas, você pode escolher o latim. E é cursado por cerca também de 1/3 dos estudantes. Em regiões católicas, né, você sabe que tem a parte que foi varrida pelos comunistas, mas nas regiões mais católicas da Alemanha chega a 40%. E é requisito para entrar nas universidades de teologia, arqueologia, línguas modernas, filosofia e história. Na Grécia, é obrigatório para todos os alunos estudar latim. Na Itália, ele é obrigatório no liceu clássico, no liceu científico e no liceu linguístico, né, que são diferentes modalidades para o ensino secundário, né, que o estudante opta. E disso dá cerca de 40% dos estudantes estudando latim durante 5 anos. Na Holanda, o latim é obrigatório por 3 anos do ensino médio mais elevado, chamado ginásio, que é justamente, vai para o ginásio, normalmente quem quer ir para a universidade, fazer um curso superior, vai para o ginásio, estuda pelo menos 3 anos de latim. E depois pode optar por latim ou grego, né? Você estuda 3 anos de latim e grego, e depois opta mais 3 anos de latim ou grego. Dá um total mais ou menos aí de 6 anos de latim. Na Espanha, é obrigatório para quem opta no ensino médio por humanidades, né? Você pode escolher por humanidades, ciências ou misto. Quem escolhe humanidades é obrigado a estudar latim. Na Suíça, cerca de 1/5 dos alunos tem ao menos 1 ano de latim na escola. No Reino Unido, é ensinado por algumas escolas privadas e aparece como opção nos exames. Quando você vai fazer exame de admissão para a universidade, você pode optar pela língua latina. Nos Estados Unidos, ele está crescendo o estudo do latim, né? Não é obrigatório. Ele fala em cerca de 79.627 estudantes fizeram o National Latin Exam no ano de 2021. E na Polônia, é uma língua opcional, obrigatória para direito, medicina, veterinária e estudos linguísticos. Então, basicamente, esses daí são o panorama no mundo do estudo do latim, né? Você vê que está bem diferente do que era em outras épocas, em que era muito comum ser obrigatório para todos os alunos. Atualmente está bem menor, mas também não se compara com o Brasil, em que basicamente ninguém estuda latim, né? Pelo menos assim, 1/3, uma parte dos estudantes está ali estudando, pelo menos 1 ano, 2, 3 anos às vezes, latim. Aqui, basicamente nada, né? Então assim, você vê que não tem motivos só, digamos, religiosos para a gente estudar latim. Existem motivos realmente, digamos, naturais, na ordem natural, já faz sentido estudar latim. E aí eu vou falar sobre algum desses benefícios, algum desses motivos a mais aí. O benefício para o aprendizado do português, né? Bem, na gramática, na parte de gramática, você vai conseguir melhor compreensão dos pronomes, dos tempos e modos verbais e outras coisas. Por quê? Porque como o latim está na origem da língua portuguesa, quanto mais você entender essa origem, melhor você vai compreender por que o português é como é, né? Então, ajuda muito na compreensão. Etimologia. Você, ao invés de simplesmente conhecer aquela palavra por usar, você sabe qual é a origem daquela palavra, a etimologia daquela palavra. Você pode até expandir o seu uso da mesma palavra, uma palavra que você já conhece, você consegue agora usar ela em outros momentos, em outras ocasiões, em outros contextos.
Graças a conhecendo a etimologia dela, você sabe as mais aplicações daquela mesma palavra, né? E, claro, o vocabulário, né? Tem muitas palavras que vêm do latim em português e que simplesmente não são usadas no nosso cotidiano, mas fazem parte da língua. Se você olhar lá no dicionário, está lá, faz parte da língua portuguesa, às vezes com uma pequena variação, veio do latim. Quando você estuda latim, você vê muitas palavras lá, que na época, por exemplo, dos romanos, era comum eles usarem no dia a dia. Você estuda latim, aprende aquela palavra, quando você vai para português, a palavra também existe. Você pode também usar, então aumente o seu vocabulário. E então, benefícios para a capacidade intelectual são dos mais importantes. Eu cito aí o professor Napoleão Mendes de Almeida, prefácio da sua gramática latina. O hábito da análise, o espírito de observação, a educação do raciocínio, dificilmente podemos, pobres professores, conseguir de um estudante preocupado tão só com médias, com férias, com bolas, com revistas. Ensinar não é editar, e educar não é ensinar. É ensinar da independência de pensamento ao aluno, fazendo com que de per si progrida. O professor é guia. É educar e incutir no estudante o espírito de análise, de observação, de raciocínio, capacitando-o a ir além de simples letra do texto, do simples conteúdo de um livro, incentivando, animando. Não é para ser falado que o latim deve ser estudado, para aguçar seu intelecto, para tornar-se mais observador, para aperfeiçoar no poder de concentração de espírito, pela obrigação, para obrigar-se à atenção, para desenvolver o espírito de análise, para acostumar-se à calma e à ponderação, qualidades imprescindíveis ao homem de ciência é que o aluno estuda esse idioma. Então aí o professor Napoleão está explicando vários benefícios para a nossa capacidade intelectual e para a nossa vida de estudos que traz estudar latim, né? Então, assim, só citando alguns, né, a gente fala espírito de análise, a gente vai ver a importância no latim da análise gramatical e como isso ajuda a gente a ter em outras áreas de estudo também o espírito de análise da linguagem ou dos conceitos, etc. E, então aí fala, tem muita coisa nesse texto, vocês podem ver depois com calma. Também falando sobre o benefício da capacidade intelectual, temos o Papa João 23, novamente na Evangelho Sapiência. Fala, pues ella cultiva, madura, perfecciona las principales facultades del espíritu, proporciona agilidad mental y exactitud en el juicio, desarrolla y consolida las jóvenes inteligencias para que puedan abarcar y apreciar justamente todas las cosas y finalmente enseña a pensar y a hablar con un gran orden. Então aí novamente é o Papa também confirmando esses benefícios intelectuais, né? Ajuda tanto na questão propriamente intelectual, ou seja, você conseguir pensar ordenadamente, estudar ordenadamente, como também a falar com muita ordem, né? Você aprende a falar melhor, falar com mais ordem. Bem, passando dessa questão do benefício para a capacidade intelectual, a gente tem um outro motivo para estudar latim, que é o acesso aos textos, né? Tem muitos textos escritos em latim, seja porque não existe tradução, você quer ter acesso ao texto, seja porque tem a tradução, mas você prefere o acesso ao original, muitas vezes é melhor. A gente tem vários textos que a gente provavelmente quer ler em latim, né? Então, os clássicos latinos, a gente não pode desprezar isso, né? Então, você lê um Cícero, por exemplo, não é uma coisa simplesmente dispensável, né? Nesse documento, Veterum Sapientia, o nome do documento é justamente por causa disso. O Papa estava falando da sabedoria dos antigos. Os antigos romanos tinham uma sabedoria, claro, natural, pagã, que, entretanto, os padres da igreja viram naquela sabedoria dos antigos um certo prelúdio, uma preparação que Deus fez neles para receberem o Evangelho. Deus preparou esses pagãos, romanos e gregos, para receberem o Evangelho de Cristo. Como? Dando a eles uma sabedoria natural, pagã, mas mesmo assim ainda uma sabedoria que pertence a nós cristãos, né? Então a gente deve sim buscar essa sabedoria. E aí, eu cito aí: Los padres y doctores de la Iglesia reconocieron en aquellos antiquísimos e importantísimos monumentos literários cierta preparación de las mentes para recibir las riquezas divinas de Jesus Cristo. Então, continuando, além dos clássicos latinos, a gente também tem as Sagradas Escrituras. Não foram escritas em latim, nenhuma parte das Sagradas Escrituras foi escrita em latim, né?
Entretanto, a versão oficial da igreja, que era a Vulgata, atualmente é chamada Neo-Vulgata, essa tradução oficial da igreja, ela é em latim. Né? Ela deveria ser a base pela qual as diversas conferências episcopais poderiam preparar as suas próprias traduções da Bíblia. Né? Olhando o original em grego, em hebraico e aramaico, e comparando com a tradução oficial em latim, para chegar numa tradução portuguesa. Né? Bem, uma forma de a gente evitar problemas nesse processo é indo diretamente à tradução latina. Né? A gente tem acesso a todo o texto bíblico numa única língua, né? Não precisa aprender 2 ou 3 para poder ler o texto original. E temos acesso a uma tradução extremamente confiável, preparada ao longo de muitos séculos, né? Seja da Vulgata, que foi a tradução de São Jerônimo, adotada pela igreja, pequenas correções, seja a Neo-Vulgata, agora foi lançada recentemente, que foi mais uma revisão da versão Vulgata, né? Então ainda mais cuidadosa a tradução, mais precisa, melhorada. Alguns santos padres, né, e doutores da igreja, né, que eu vou falar depois, alguns dos santos padres escreveram em latim, né, chamados padres latinos. Eu cito aí, por exemplo, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório Magno, Santo Ambrósio, São Cipriano de Cartago, entre outros. Tem vários padres da igreja que escreveram em latim e a gente pode ter acesso a todas as obras dele. A maior parte, boa parte, não está traduzida, né? A gente tem boas traduções, mas não é tudo. Também os santos doutores, né? Tem muitos santos doutores, creio que a maioria escreveu em latim, mas eu acho que de todos a gente pode destacar com certeza Santo Tomás de Aquino, né? Ter acesso a toda a obra de Santo Tomás de Aquino, não só uma parte, é uma riqueza realmente inestimável, né? Poder acessar esses textos. E também acessar textos já traduzidos, por exemplo, a Suma Teológica, sem necessidade da mediação de um tradutor, né? E também diversas obras de filosofia e teologia. Exemplos, manuais de filosofia e teologia do século passado. A gente tem o Joseph Sgreti, por exemplo, escrevia os manuais de filosofia dele em latim. Né? O Padre Garrigou Lagrange tem obras em francês, né, traduzidas, mas ele escreveu os principais manuais de teologia dele em latim. Obviamente, tudo isso eles normalmente escreviam voltando para seminaristas que sabiam latim. Né? E a gente pode ter acesso hoje em dia a essas obras se a gente souber latim. E por fim, latim como língua franca, né? Infelizmente foi uma coisa que foi, digamos assim, impedida, mas até pouco tempo era a língua franca. Eu gostaria muito que voltasse a ser, acho que seria muito mais benéfico do que, por exemplo, o inglês. Nenhuma ofensa a quem gosta do inglês, mas, como é que chama? O latim tem essas outras características que o Papa falou, ou seja, é uma língua universal, imutável e que não é a língua de ninguém, né? Quando a gente vê tudo em inglês, a gente às vezes pensa, pô, os Estados Unidos está realmente dominando, né? Se você vê tudo em latim, você não vai dizer assim, quem está dominando? Bem, ninguém é dono do latim, por assim dizer, né? E aí, fala o Papa, de hecho, a língua latina, por sua natureza, se adapta perfectamente para promover toda forma de cultura em todos os pueblos. No suscita envidias, se mostra imparcial com todos, não é privilégio de nadie e é bem aceptada por todos. Né? Isso na época dele, claro, era bem aceito por todos, hoje em dia ninguém sabe nem falar. Né? Mas o Papa fala uma coisa interessante aí, que é pela sua própria natureza. Então existe algo não só externo na língua latina, existe algo na própria língua latina que faz dela uma língua diferente das outras. É isso que a gente vai tentar ver, né? Então não se pode esquecer que a língua latina tem uma estrutura nobre e característica, um estilo conciso, diverso, harmonioso, cheio de majestade e dignidade, que contribui de uma maneira singular para a claridade e para a solenidade. Né? Novamente o mesmo documento. Então aí ele fala de várias características da própria língua latina em si mesmo, que fazem ela uma língua diferente, uma língua especial, que merece nossa atenção. Né? E aí eu queria olhar em duas dessas características, a estrutura e o fato de ela ser uma língua concisa, para mostrar, por exemplo, para vocês o que faz essa língua ser diferente das outras. Né? Então, primeiro, a estrutura. Né? A estrutura da frase latina é fundamentada nos chamados casos latinos. Né? O que são isso? Caso, eu cito o professor Napoleão, é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que a palavra exerce na oração. Então essa parte aí, por isso que eu pedi para vocês terem um slide, é importante,
para vocês poderem compreender bem isso daí, né? A gente vai ver algumas frases em latim que eu vou tentar explicar para vocês perceberem justamente essa questão dos casos, né? O latim tem 5 casos básicos, né? Nominativo, acusativo, dativo, ablativo e genitivo. Então, eu vou dar vários exemplos, né? Então, primeiro, o nominativo exprime o sujeito da frase. Então, veja, ele fala, é a maneira de escrever a palavra em latim de acordo com a função que a palavra exerce na frase. Se ela exerce uma função, escrevo desse jeito. Se exerce outra função, escrevo de outra forma. Isso não existe em português, né? Se eu falar, Marcos ama Maria, Maria ama Marcos. Marcos e Maria, nas duas frases, estão exercendo funções diferentes. Numa frase, Marcos é sujeito, Maria é objeto. Na outra, o contrário. Maria é sujeito, Marcos é objeto, né? Marcos ama Maria, Maria ama Marcos. Duas funções diferentes. A palavra não se altera. Eu continuo falando Marcos e Maria. Em latim isso não ocorre. Se eu quero mudar a função da palavra, eu preciso alterar a própria palavra. Então vamos para o primeiro exemplo aí. Marcos, Maria ama. Então, essa frase está dizendo Marcos ama Maria. Como é que eu sei? Em português eu sei pela ordem, né? Marcos está primeiro, verbo, depois Maria. Então eu sei que é Marcos que ama Maria e não o contrário. Em latim, eu sei pelo final da palavrinha, pela desinência, que a gente chama. Marcos está com o S no final. Eu sei que ele é o sujeito, é ele que ama. Ama, lá no final é o verbo. Ama quem? A quem Marcos ama? Maria ama. Eu sei pelo Mzinho no final. Vamos para outro exemplo. O acusativo. O acusativo ele exprime o objeto direto da frase. No caso aí do amar, é o objeto do amor. O que é que se ama? Então, quando eu digo Marcum Maria amat, eu inverti. A ordem das palavras não é a mesma, mas eu mudei o finalzinho das palavras. Na primeira, Marcos estava com S, agora está com M. Marcum. E Maria, que lá na frase de cima estava com M, Maria ama, agora está sem o M. Maria. O que é que se indica? Que agora eu não estou dizendo Maria ama Marcos, eu estou dizendo... aliás, o contrário. Agora eu não estou mais dizendo Marcos ama Maria. Agora eu estou dizendo Maria é quem ama Marcos. Quem está com esse Mzinho no final aí é quem está sendo amado. O outro é o que ama. Vamos para o outro caso, o chamado dativo. Ele exprime um objeto indireto. No caso aí eu estou usando o verbo dat. O verbo dar. E alguém dá alguma coisa a outra pessoa. Então a gente tem três coisas que a gente precisa perguntar. Quem dá o quê? Quem dá, o que dá e para quem dá. Quem dá, a gente sabe, eu falei, é expresso pelo nominativo. O que dá é expresso pelo acusativo, é o objeto que sofre a ação. Para quem dá é expresso pelo caso dativo. E aí vem o exemplo, né? Marcos Rossam Marie dat. Quer dizer, o Marcos está com o S aí no final, então ele é nominativo, é ele quem está dando. Rossam está com Mzinho no final. Quer dizer que a rosa é o objeto, é aquilo que está sendo dado. Marie, aí esse Marie com AE indica no final, né? Posição de E no final, indica que está sendo dado a Maria. Dat é o verbo dar. Então, calma, vamos terminar os 5 casos, depois eu comento um pouco mais. O ablativo exprime o chamado adjunto adverbial. Adjunto adverbial mostra basicamente como a pessoa está fazendo aquilo que está fazendo. O exemplo que eu dei aí é a mesma frase anterior, Marcos Rossa Maria dat, mas eu adicionei uma palavrinha, manu, com esse U no final, que é uma palavra ablativo, uma palavra no ablativo. Esse mano é mão, indica justamente que Marcos está dando a rosa a Maria com as mãos, usando as mãos. E aí a palavra mão foi para o ablativo, para ser
exercer a função de adjunto adverbial. E por fim, o caso genitivo, que a gente tem, por exemplo, também algo semelhante no inglês, em que você muda a palavra, ao final da palavra, para indicar adjunto adnominal restritivo. Exemplo, posse ou relação, né? No caso aí, filius mati improbus est. O que é que isso quer dizer? Filius é o filho, né? Marti, com i no final, indica genitivo. Significa que o filho de quem? Filho de Marcos. Eu não preciso dizer de, eu mudo a palavra. Coloco um izinho no final dela, ao invés de us, coloco i, e indico que é filho de Marcos. Improbus est. Né? O filho de Marcos é, digamos assim, mal, errado, né? Não é uma criança muito boa, né? Continuando. E aí vem o estilo conciso, né? Visto isso, você vai perceber logo que tem um estilo muito mais conciso do latim, né? Vários elementos colaboram para a concisão. Vamos falar de alguns aspectos exclusivamente gramaticais. Tem aspectos não gramaticais, mas eu vou falar dos gramaticais que colaboram para essa concisão. Primeiro, a ausência de artigos, né? Aí eu coloquei um exemplo. Filius regis puer improbus est. É um exemplo parecido com aquele outro, né? O filho do rei é um menino puer, bom. E aí, quando você traduz para o português, surgem várias palavras que eu destaquei aí no slide, que no latim simplesmente não existem, né? O filho, esse o não existe no latim, artigo, né? Do, que na verdade aí é a preposição de com o artigo o, também não existe no latim. Do rei é esse artigo indefinido, não tem em latim também. Bom menino. Então, todos os artigos da frase a gente coloca em latim, não tem artigos. O verbo ser é optativo e também os pronomes, né? Então, por exemplo, pauper sum, né? Eu sou pobre. Em português a gente sempre costuma colocar o pronome no começo, né? Eu sou pobre. Em latim não tem necessidade, mas se você colocar pauper sum, sou pobre. Em português também faz sentido, né? Filius regis puer probus, né? Aí eu coloquei a mesma frase, só tirei o est, o verbo ser. Tirei e continua fazendo todo sentido em latim, né? Em português já não faz muito sentido. Se é o filho do rei, bom menino, só vai ficar meio estranho. Você tem que colocar o verbo lá, é. O filho do rei é um bom menino. Outra coisa que também ajuda na concisão é a chamada flexão da voz passiva. Em português a gente tem voz passiva, mas normalmente a gente não flexiona o verbo para isso, né? Então, exemplo, né? Maria ama João. João é amado por Maria. Esse é amado por a gente chama voz passiva. Ou então é louvado, né? O exemplo que eu vou dar é: os bons meninos são louvados pelos professores, né? Então, em voz ativa a gente diria: os professores louvam os bons meninos. Em voz passiva a gente inverte a coisa e diz: os bons meninos são louvados pelos professores. Em português a gente usa essa expressão: é louvado, ser louvado, né? São louvados. Em latim a gente flexiona o verbo laudantur, somente isso, né? Pueri probi amadistris laudantur. E esse laudantur já está indicando que está na voz passiva. Portanto, pueri probi, que aí no caso é sujeito, não é quem está fazendo a ação, é quem está recebendo a ação. Amadistris indica os professores, né? Magistris, indica justamente que é quem está realizando a ação. Eu sei que talvez assim, primeiro contato com a língua latina, às vezes é difícil justamente pegar essas coisas, mas foquem justamente no principal que eu estou falando, né? Mostrar esse são louvados, virou em latim simplesmente laudantur, né? Ou seja, reduz bastante, é uma língua bem mais concisa. E também a ausência de muitas preposições, né? Maria domum digito ostendit, né? A Maria mostra, ostendit, né? Que tem na Salve Regina essa palavra, né? Ostendit. A Maria mostra domum, casa, né? Mostra a casa com o dedo. Então significa que ela está apontando para a casa com o dedo. Em português a gente diz com o dedo.
Em latim a gente não diz com dígito, a gente diz dígito somente. Suficiente. O mesmo exemplo da mão, né? O Marcos dá a rosa para Maria com a mão. Em latim a gente diz mano. Vamos dizer com mano. Certo, então a gente viu aí duas características do latim que fazem dele uma língua diferente das demais. Em si mesmo, né? Não é simplesmente porque a igreja disse, ou porque historicamente ela foi uma língua usada para tais e tais condições, ou porque qualquer fator externo da língua. A própria língua é superior às outras. Por isso é que ela foi escolhida para ser a língua da igreja, da Sé Romana, e deveria ser escolhida por nós também para estudar. Continuando também essa questão da sua própria natureza, todas essas características permitem ao latim ser uma língua clara, né? Ou seja, claramente eu consigo dizer o que eu quero, porque eu mudo as palavras de acordo com o que eu quero, concisa, né? E flexível, né? Eu falo aí, embora por vezes pareça dúbio o sentido de uma palavra, a análise gramatical, intuitiva ou metódica revela claramente a função sintática na frase. Então, às vezes, a palavra isolada você não sabe o que significa em latim, né? Mas quando você coloca ela dentro da frase, você faz a análise gramatical da frase, você tem certeza de qual é a função que ela está exercendo. Inclui-se poucas palavras de apoio. Com palavras de apoio, eu quis dizer justamente aquelas palavras que não indicam nada de diferente. Exemplo, as preposições, os artigos, todo esse tipo de coisa que, às vezes, os pronomes, que estão ali para apoiar, para deixar a língua, digamos, até mais clara, mas em latim a gente não precisa. Ela deixa mais concisa e mantém a clareza. E a ordem pode obedecer a outros critérios, né? A ordem das palavras não precisa ser sempre a mesma, rígida, como em várias línguas modernas, né? A gente pode mexer na ordem à vontade, porque como a desinência de cada palavra indica a função que ela está realizando, não importa a ordem que a frase está. E aí eu dou o exemplo aí naquela frase logo do começo. Marcos Maria ama-te, né? O Marcos ama a Maria. E todas as frases embaixo aí que eu coloquei dizem exatamente a mesma coisa. Marcos ama a Maria. Mesmo que eu inverta para dizer, mesmo que eu diga Maria ama-te Marcos, eu ainda estou dizendo a mesma coisa, porque a desinência das palavras me diz claramente quem é o sujeito, quem é o objeto, quem está realizando a ação, quem está sofrendo a ação. Então aí tem um exemplo. Marcos Maria ama-te. Marcos ama-te Maria. Maria ama Marcos ama-te. Maria ama-te Marcos. Ama-te Maria Marcos. Ama-te Marcos Maria. Todas as frases dizem a mesma coisa. Então aí, já que eu tenho uma ordem livre, eu posso dar a ordem para outras coisas. Eu posso usar para uma necessidade poética, por exemplo, para deixar a frase mais bonita, eu posso mudar a ordem. Para ter mais organização no texto, eu posso alterar a ordem das palavras. Para dar importância, ou seja, eu coloco no começo os elementos mais importantes, eu quero dar destaque. Se eu quero dizer que ele ama e não odeia, eu boto o ama no começo. Ama-te Maria Marcos. E aí eu dou ênfase no ama-te. Por aí vai. Continuando aí eu coloquei alvos, ou seja, onde a gente quer chegar, qual é o ponto que a gente quer aprender. Isso aí, claro, vai de cada um. As pessoas vão querer aprender mais latim, outras vão querer aprender menos, né? E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Muitas pessoas querem aprender latim para ler a Summa Theologiae de Santo Tomás, a Summa Teológica de Santo Tomás. Se esse é o objetivo, eu dou boas notícias. A Summa Teológica de Santo Tomás é muito fácil de ser lida. É um latim extremamente fácil. Por quê? É um latim medieval, chama latim vulgar. Naquela época, o latim já estava deixando de ser usado e, por causa disso, se simplificou muito a língua, né? As pessoas usavam na academia e simplificaram essa língua. E também o uso científico que Santo Tomás faz, né? Santo Tomás fazendo uso científico, ele prefere usar menos palavras, repetir muitas vezes a mesma palavra, do que ficar variando para deixar o que deixaria o texto mais bonito, mas ao mesmo tempo, ele não quer um texto mais bonito, ele quer um texto mais preciso, mais científico. Então, o texto da Summa Teológica, por exemplo, é muito fácil de ser lido. Eu coloco aí um exemplo de um texto, né? Vocês veem, por exemplo, se eu ler a primeira frase, né? Respondeu dicendo quod bonum naturae humanae potest tripliciter dici. Ele está dizendo, eu respondo dizendo que o bem da natureza humana pode, de 3 formas, dizer-se.
Já percebeu que as palavras que eu falei aqui são bem parecidas com as palavras que Santo Tomás usou em português, as que ele usou em latim são bem parecidas, né? Até a ordem das palavras não muda, eu consegui adaptar aqui na hora o português, né? Para encaixar nas mesmas palavras em latim, né? E por aí vai, eu não vou ler tudo que senão vai ficar muito longo, né? Mas aí tem um exemplo de um texto da Suma Teológica, é um texto fácil de ser lido, tá? Claro, exige estudo de latim, você tem que saber latim, mas é relativamente fácil. Outra coisa, se você quer ler os Santos Padres, por exemplo, eu quero ler Santo Agostinho. Santo Agostinho é um latim clássico, é um latim difícil. Vai precisar de muito mais estudo para você conseguir chegar a ler um texto de Santo Agostinho. Coloquei aí um exemplo de um texto de Santo Agostinho, né? Se você parar para ler, você já vai notar que é um texto poético, né, dele. É um clássico. Sério te amavi pulcritudo tão antigo e tão nova. Sério te amavi. Né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Não vou continuar lendo, mas se você ler, parar para ver direitinho, você vai ver que é um texto mais poético, mais difícil. Um latim clássico, que ele vai usar estruturas mais complexas, ele vai alterar muito a ordem das palavras na frase, vai usar muita variação. Não vai ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo, ele vai variar as palavras para deixar o texto mais bonito, etc. Né? Ele escrevia e falava para pessoas que usavam latim cotidianamente, então é uma situação completamente diferente. Né? Documentos magisteriais. Documentos magisteriais entram basicamente na mesma questão de Santo Tomás de Aquino, são textos fáceis, são textos escritos por pessoas que não têm nem mesmo latim como a língua mãe, que escreveram, ou às vezes traduziram o texto de uma língua para o latim, como por ser um documento só da igreja, precisava ser em latim, mesmo que tenha sido escrito em outra língua, versa para o latim e publica em latim. Né? E aí eu dei um exemplo aí, sim, eu esqueci de falar, tem os links aí do Corpus Thomísticum, que tem todas, não tenho certeza se tem todas, mas acho que a maior parte das obras de Santo Tomás. Esse augustinus.it, vocês vão encontrar a obra de Santo Agostinho em várias línguas, não só em latim, mas tem ela em latim completa. E esse site aí, no site do Vaticano, você tem, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelozinho, em latim. Dá para você entrar lá e ler. Né? E aí eu coloquei o primeiro parágrafo do Catecismo, né? Eu não sei se vocês conhecem bem o Catecismo daquele amarelozinho, né? Mas eu sempre amei esse primeiro parágrafo. Né? Deus in se ipso infinite perfectus atque beatus, secundum pure bonitatis propostum, omnem liberi creavit, ut illum vites sue beate efficere participem. Né? Deus, infinitamente feliz em si mesmo, segundo um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para comunicar, dar uma participação a ele da sua própria vida feliz. Né? Esse primeiro parágrafo aí é fantástico, ele resume muito bem a coisa toda a fé cristã em poucos parágrafos no início do catecismo. E você tem a opção, se quiser, de ler na língua original. Eu já precisei usar isso aí, às vezes eu fiquei, mas o cara traduziu assim, será que quer dizer isso mesmo? Vai em latim, vê lá, aí você consegue com precisão saber, poxa, realmente é isso mesmo. Né? E as Sagradas Escrituras, também no site do Vaticano tem a Nova Vulgata, né? A Neo Vulgata completa em latim. Também tem na internet em EPUB, para quem quiser baixar. E dá para você ler. É uma forma também de aprender latim, né? Você, por exemplo, eu costumo, por exemplo, ler um capítulo do Evangelho todos os dias. Se você conhece bem o Evangelho, você não vai ter dificuldade, por exemplo, de ler um texto em latim e ir relembrando aquele texto que você leu em português. Isso ajuda, você tanto aprende latim, você passa a conhecer o texto, como é que chama? Do Evangelho em latim, que também é muito bom, eu acho muito melhor, porque em português a gente tem 1001 traduções, né? Você vendo em latim, você consegue, por exemplo, memorizar frases sem correr o risco de inventar e de mudar a tradução, né? Seria bem chato, você memorizou aquela frase daquele jeito, de repente alguém vem, muda a tradução e agora todo mundo vai falar a frase que você já conhece de uma forma diferente. Não tem esse problema em latim, né? Aí você decorou em latim, acabou, não vai mudar. Na Neo Vulgata, né? E eu coloquei também um exemplo, né, de um texto que eu acho que muita gente conhece.
Et etiamus accendes ait illi, magister, quid boni faciam ut habem vitam aeternam, quid dixit ei, quid me interrogas de bonum, unus est bonus, si autem vis ad vitam ingredis serva mandata, né? É o jovem rico que chega para Jesus e pergunta para ele o que eu faria de bom para herdar a vida eterna. E ele diz, por que você me pergunta do que é bom, né? Um só é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então você vê que é um texto, um pouquinho de latim que você sabe, você consegue ler esse texto, claro, com uma base que você já ouviu aquele evangelho muitas vezes, né? Isso é o que, digamos, possibilita essa leitura mais fácil, né? E ter acesso a esse texto, você vai aprender latim, se alimentando espiritualmente ao mesmo tempo, ajuda também na memorização. E por fim, manuais, né? Eu dou um exemplo aí, o Manual do Gredit. Eu recomendo muito a leitura desse manual de filosofia. E ele está todo em latim, não tem tradução para português, né? Então você só vai ter acesso realmente se você aprender latim. Aí eu dou um exemplo aí, o Prolegômeno da Ética. Ele fala, quid sit ética, né? O que é ética? Ética, seu filosofia moralis, vi nominis significat scientiam de moribus, né? Ética ou filosofia moral significa a ciência, todos querem significar com essa palavra, né? A ciência dos atos morais, né? Da moralidade, etc. Ok, e aí a gente vem. Como estudar latim? A gente tem dois métodos para estudar latim, o método clássico e o método chamado natural. Vamos falar primeiro do método clássico. O principal foco desse método é a estrutura gramatical da frase. Então, normalmente esse tipo de método clássico vai exigir do aluno muita tradução. Ele vai ter que traduzir do português para o latim para o português, o tempo todo, né? Ele vai iniciar explicando as palavras, depois ele vai montar frases, depois com as frases ele vai montar pequenos textos, até você conseguir ser capaz de traduzir ou ler um texto, um livro, algo desse tipo. Né? Quais são as vantagens desse método? Primeiro, melhor capacidade técnica para escrever e traduzir. Estudando por esse método, você vai ter uma excelente capacidade para traduzir um texto. Se você precisar traduzir um texto, você vai com facilidade conseguir fazer isso. Você está bem exercitado, bem capacitado para isso. Os benefícios para o raciocínio são potencializados, porque justamente esse método força você a pensar muito gramaticalmente, fazer muita análise gramatical. Isso vai exercitar o seu raciocínio, né? E os livros textos desse método são em português, isso facilita também. Outra vantagem também que a gente pode pensar é na questão gramatical, ou seja, você termina um curso no método clássico sabendo gramática com muita precisão. Você que sabe gramática latina não vai errar, né? É como a gente nasce, aprende português, e depois a gente estuda gramática para não errar na hora de escrever, né? Aqui você já aprende o latim com a gramática, então na hora de escrever em latim você não vai errar, né? As desvantagens são, é bem desestimulante o método, ou seja, se demora para aprender, é bem difícil de aprender, bem árduo realmente o trabalho. Normalmente usam, por exemplo, um curso rápido na universidade, por exemplo, o que eu fiz na universidade, o professor usava esse método, né? Então, se usa muito, mas é bem difícil, bem complicado. Era um método que se usava, por exemplo, nas escolas aqui no Brasil, né? Se você quer aprender por esse método, minha sugestão é a gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida, né? Por mais que seja nesse método, é muito bom, ele explica muito bem, é muito claro cada parte. Eu coloquei aí, esse daí no slide seguinte é a foto da última edição dessa gramática, né? E aí eu coloquei um texto de exemplo, né? Pertence à primeira declinação toda palavra que tem o genitivo singular em e. Quase todas as palavras desta declinação são do gênero feminino, havendo alguma de gênero masculino. Nomes de homens, de sexo masculino, de certas profissões, de alguns rios. Perceba o nível de detalhe que ele chega, né? Ele não só simplesmente diz assim, em geral é feminino, pode ser que seja masculino. Ele para dizer, normalmente os que são masculinos são nomes de homem, seres de sexo masculino, certas profissões de alguns rios. Ele é bem preciso nisso, né? Aí depois ele vem as desinências, quais são? A, e, a, né? Por aí vai, para cada caso ele vai dando como chama? Desinências.
Aí continuando o slide seguinte, ele continua falando, eu não vou ler tudo isso. Mas perceba aí, por exemplo, nas notas, né? Como pode observar, o aluno radical permanece invariável todo o curso da declinação. Perceba o cuidado pedagógico que o professor Napoleão tem, né? Ele explica tudo bem direitinho. Deixa eu ver se tem mais. Okay. Bem, aí vê, por exemplo, a insistência dele em decorar, né? O que é preciso tão somente é saber de cor, muito bem de cor, as desinências de cada declinação, uma a uma, em qualquer ordem. Esclareço, o aluno precisa saber de pronto qualquer desinência, sem ter de pensar nas demais, nem em palavra nenhuma. Se eu pedir o acusativo singular, deve o aluno dizer logo amo, sem nem de longe pensar nas desinências anteriores. Então perceba o nível didático, a exigência de gramática, de decorar as desinências, todo esse tipo de coisa. Esse é o método chamado clássico, né? Em seguida, passando aí, acho que 2 slides, ele vai dar um questionário, perguntando questões gramaticais, né? Para que uma palavra pertence à primeira declinação, como deve terminar o genitivo singular? Aí o aluno deve dizer e. Então você vai respondendo essas perguntas. Depois, no slide seguinte, ele dá um vocabulário e dá uma série de palavras ou expressões para você traduzir aí do português para o latim, né? E perceba aí que ele deu só uma palavra, uma expressão. A filha da rainha, nem é uma frase completa, né? Isso aí é do começo do livro. Depois é que ele vai começar com frases completas. Em seguida, passando em 2 slides, ele dá o contrário. Agora ele dá em latim e pede para você traduzir para português. Então perceba como é um método muito rígido, né? Passando para o slide seguinte, a gente tem aí métodos para aprender latim, método natural. É um método que surgiu mais recentemente. E o principal foco desse método é a compreensão do sentido do texto. Ao invés de ficar na gramática, ele vai lhe introduzir logo de cara em textos completos, mais fáceis de compreender, que você vai lendo, e progressivamente ele vai lhe ensinando a gramática e o vocabulário. Seguindo esse método, né? Nesse método, a capacidade de tradução é vista como consequência do domínio da língua. Ou seja, você não vai aprender a traduzir, digamos, como uma arte em si. Você vai aprender português muito bem e latim muito bem. Sabendo as 2 línguas muito bem, você consegue verter de uma para a outra. Esse é o princípio, né? Iniciam por textos completos de baixa dificuldade, aumentando-a progressivamente. Quais são as vantagens desse método? Melhor capacidade técnica para ler, né? Fluidez na leitura, né? Você não vai ler pensando em gramática, pensando em tradução. Não, você vai ler pensando em latim. Isso facilita muito. É bem mais fácil de aprender do que no método gramatical. Você consegue uma maior imersão na língua. Ao invés de você ficar lendo, por exemplo, um livro de texto em português, você vai ler um livro de texto em latim. Os benefícios para o raciocínio, mais no campo intuitivo. Ou seja, você vai melhorar seu raciocínio? Vai. Mas de uma forma mais intuitiva e não tão analítica, como no método clássico. Mas assim, a própria natureza da língua vai fazer você também melhorar esse campo analítico, pela natureza da língua, não pelo método de estudo, né? Então, como eu falei, não estimula tanto um raciocínio metódico e causa uma certa dificuldade para a tradução e uma impressão gramatical na escrita, já que você não aprendeu de forma tão precisa, na hora de escrever ou traduzir, você termina cometendo imprecisões, certo? Claro, depois você pode corrigir isso, né? Sempre possível. Bem, a sugestão que eu dou para aprender nesse método é esse livro daqui, né? Esse livro, na verdade, faz parte de uma coleção, chama Língua Latina Perecer Ilustrata, tá? Você consegue comprar, eu comprei esse aqui, eu acho que não me engano, na Amazon. Não está muito barato atualmente em português, mas você consegue adquirir. O livro, se você olhar por dentro, eu vou mostrar aí também no slide, ele é todo em latim, não tem nada em português, só aqui atrás colocaram um negócio em inglês, mas acho que na edição antiga nem tinha isso aqui em inglês, mas é todo em latim. Então dá uma imersão muito grande, né? Eu coloquei aí um exemplo, o primeiro capítulo, a primeira lição desse livro, né? Veja aí, ele coloca uma imagem, aí ele coloca aí uma ilhazinha e coloca embaixo, ínsula. Aí você já aprendeu que ilha é ínsula, né? Uma cidadezinha do lado tem Opidum.
Você aprendeu que cidade é ópera, né? Você vê um riozinho e tem escrito fluvius. Então, rio é fluvius, né? E aí ele começa a falar: Roma in Italia est, que não causa nenhuma dificuldade, né? A Roma é na Itália. Itália in Europa est. Grécia in Europa est. Itália et Grécia in Europa sunt. Então percebe, ele fez duas frases muito elementares, né? Roma in Italia est, Itália in Europa est. Aí só depois ele juntou as duas coisas e mudou um pouquinho. Ao invés de est, ele botou um sunt. Aí você aprendeu que o plural de est é sunt. Então, pouco a pouco ele vai crescendo a dificuldade, bem devagarzinho, né? Depois ele continua: Espanha quoque in Europa est. Aí vem esse quoque, e início você não sabe o que é, mas você suspeita que provavelmente deve significar também, né? A Espanha também está na Europa. Então, por aí vai. Esse é o método natural. Você vai lendo aos poucos e vai compreendendo isso. Eu coloquei o restante aí, mas ele não vai ler. Em relação ao exercício, esse livro daqui vem com um complemento, que é o chamado Exercitia Latina Primus, que tem exercícios complementares para esse livro. No próprio livro já vem alguns exercícios. No final de cada lição, você encontra um resumo de gramática em latim, né? E alguns exercícios, que normalmente consistem em um texto ou frases em latim, com palavras ou com o finalzinho das palavras faltando para você completar, ou ainda perguntas para você responder, perguntas em latim, você responde em latim, e por aí vai, né? Então é um método que você vai ficar só no latim, né? Ele não vai, por exemplo, trazer em português para explicar, nada disso, né? Às vezes isso exige, por exemplo, uma pessoa que você possa consultar por vezes para tirar alguma dúvida, já que está tudo em latim. Às vezes realmente fica uma dúvida e não tem muito como resolver. Mas em geral, a ideia é, lendo o texto, olhando as imagens, as notas laterais, você consiga descobrir sozinho o sentido de cada coisa. Isso ajuda muito, porque aí você vai estar exercitando uma capacidade de raciocínio, não tanto analítica, mas muito intuitiva. Intuitivamente descobrir qual é o sentido das palavras. Certo? Tá, concluindo essa questão sobre os dois métodos, se perguntar assim, o que é que eu recomendo? Eu prefiro particularmente o método natural, pelas vantagens que eu falei aqui, né? Também porque, por exemplo, para um estudo sozinho, você vai estudar sozinho, você precisa ter muita força de vontade para conseguir estudar sozinho no método clássico, né? Com um professor com um chicote atrás cobrando você, né? Cobrando provas, isso, aquilo, você vai e consegue, né? Mas sozinho precisa de muita força interior, né? O método natural é mais fácil, você consegue mais rapidamente progredir, consegue ter já acesso a alguns textos, e a partir daí você também pode, se quiser, parar um pouquinho o método natural, pega um manual, por exemplo, do professor Napoleão e vai estudar em, como é que chama? No método, digamos, clássico, né? E aí você consegue melhorar essa questão gramatical e tudo mais, certo? Bem, por fim eu coloquei alguma coisa sobre pronúncia, né? Só para não dizer que eu não falei nada, né? As diferentes pronúncias do latim, tá? Existe uma chamada verdadeira pronúncia do latim. Qual é essa que o pessoal falava lá na Roma Antiga? Qual é? Ninguém sabe, né? Tinha gravação de áudio na época para a gente ter o áudio de como é que eles falavam latim, né? Então, verdadeira pronúncia do latim, esqueça, não tem muito o que fazer. Existe chamada pronúncia tradicional brasileira, no caso, né? Pronúncia tradicional basicamente você fala latim do jeito que você fala a sua língua. Já que português, espanhol, italiano são todas as línguas derivadas do latim, se imagine que provavelmente a forma como a gente fala português se deriva de uma certa forma de falar latim. E é perfeitamente legítimo você pegar essa forma e usar para falar latim, né? E aí você vai pronunciar as palavras com boca portuguesada. Claro, tem coisa que também não dá, né? Por exemplo, a questão da acentuação. Não dá para você ficar agora vou acentuar as palavras como se fosse português. Não dá, né? Você tem que colocar o acento no lugar certo. Mas você fala um pouco como se fosse português. Outra forma seria a chamada pronúncia eclesiástica. É que eu recomendo que vocês aprendam. Porque eu recomendo a pronúncia eclesiástica. É a pronúncia que a igreja adotou para que os padres rezem a missa e o breviário
rezassem, aliás, todos do mesmo modo. Aqui um padre não rezasse a missa de um jeito e outro padre falasse a missa de outro jeito. Então a igreja definiu uma forma única de se falar, que é basicamente a pronúncia tradicional da Itália. Ou seja, é pronunciar o latim meio a italiano. E aí eu recomendo que vocês também adotem essa mesma pronúncia, porque vai facilitar na hora de vocês participarem de uma missa em latim, na hora de vocês rezarem um texto em conjunto, recitarem as orações, ou até mesmo rezar breviários, se vocês quiserem. Tudo isso vai ser facilitado, porque você vai ter essa pronúncia eclesiástica. Claro, se vai rezar, por exemplo, o breviário, não pode rezar o breviário na pronúncia tradicional portuguesa, né? A igreja tem uma pronúncia que deve ser seguida, né? Com liturgia não se brinca, né? E também existe a chamada pronúncia reconstituída. O que é a pronúncia reconstituída? São estudos científicos feitos pelas universidades aí, que procuram descobrir qual seria a forma como o latim era pronunciado. Coincidentemente, essa forma se parece muito com o que a gente poderia chamar de pronúncia tradicional alemã. Ou seja, é basicamente pronunciar latim meio alemã. Tal forma que César, que a gente diz numa pronúncia mais italiana, para dizer César, né? César, como é que chama? Na pronúncia reconstituída seria Kaiser, que parece italiano ou qualquer coisa desse tipo. Italiano, desculpa. Alemão ou qualquer coisa desse tipo. Então, bem, discussões, digamos, acadêmicas à parte de que se realmente existe alguma validade nessa questão, né? O professor Napoleão, por exemplo, critica esse tipo de coisa dizendo: ora, mas então vamos agora ensinar os alunos na universidade a pronunciar português à lusitana, já que a gente tem que falar da forma como os originais falavam, né? Vamos falar português e que nem fala em Portugal. Não funciona assim. A gente fala português como a gente fala no Brasil e é esse o nosso jeito, né? Latim é a mesma coisa, né? Ninguém é obrigado a pronunciar latim da mesma forma como os romanos pronunciavam antigamente, né? O latim evoluiu. Mudou-se a pronúncia, né? Agora a pronúncia mais comum é eclesiástica e aí poderia muito bem segui-lo, né? Ele acha que isso não tem vantagens, digamos, didáticas até. Ou seja, a gente ganha muito quando o latim é parecido com o português. Facilita muito para a gente, né? A pronúncia italiana é um pouco diferente, mas ainda é muito próximo do português, diferente da pronúncia alemã. É muito diferente do português. Deixa a língua muito mais estranha aos nossos olhos e dificulta para a gente, né? Palavras que talvez a gente olhasse e dissesse: eu sei o que essa palavra significa. Quando alguém pronuncia na pronúncia constituída, você acha a palavra simplesmente estranha, né? Kylo, que dá é Kylo, né? Aí você diz cello, mas dá é céu, né? Depende disso logo, né? Cello. Então, tem essas questões, né? Tá. Passando bem rapidamente sobre essa questão de pronúncia. As vocais têm que ser sempre pronunciadas no próprio timbre. Desculpa, eu não citei esse texto aí é do padre Pierre Bonhamé, da Ordem dos Pregadores, né, dominicano. Ele escreveu um manual de canto gregoriano, que ele estabelece bem direitinho como é que deve ser cantado o canto gregoriano nos coros da Ordem Dominicana, para que todo mundo reze o canto e o breviário da mesma forma. Esse era o objetivo dele. Ele incluiu um capítulozinho lá sobre pronúncia do latim. Aí eu copiei de lá. Quem quiser, isso tem no site tradicio-op.org. Recomendo muito esse site, tem muito material bom lá, inclusive esse texto. Os ditongos AE e OE tem sempre o som de E simples, né? Então, tédio, pena. Ele dá exemplos. Ao e eu. Eu não vou ler tudo assim para também não demorar muito. Vocês podem parar para ler. Tem espanhol, uma língua relativamente acessível, né? Dá para vocês verem direitinho cada tom, como é que se pronuncia, né? Por exemplo, o qui, que, quod, quam, né? Não dá para pronunciar como seria em português. Que. Não pode pronunciar assim, né? Você tem que pronunciar também não dá para aportuguesar completamente, né? Qui, que, quod, quam. Em relação às consoantes, no seguinte, né? Ele fala bem direitinho sobre como pronunciar o C, que é um pouco difícil, né? Porque puxa para o italiano, né? Cedo, cibus, cimbalum, etc. Né? E também o SC, que causa muita confusão, às vezes, por exemplo, excelsis, né? No Glória, né? Glória in ec. Aí você trava porque você não sabe como você vai falar aquele negócio, né?
ele vai explicar aí bem direitinho, né? No caso aí, no exemplo que eu estou dando aí do Glória, né? É SC. Que aí ele explica que... SC? Agora eu estou confundido. Acho que é SC. Que se pronuncia com SH, como se fosse SH, né? Calma, eu tô confundindo. Acho que não é com SC não. Enfim, depois eu vejo. Tá, e aí por último, outros recursos eu coloquei adicionar online. Que a pronúncia certa é Excelsis. Então escreve. É Xce, é isso. Xce, Excelsis. Que parece que você vai pronunciar Excelsis. Como se o C no final fizesse um Tchê. Mas não é. O C depois vira um S. E fica, um SH no caso, e fica Excelsis. Tá? Então tem esses detalhezinhos. Agora sim, sem tomar cuidado, porque o objetivo de estudar latim não é ser um pronunciador perfeito. Não é esse o objetivo. Às vezes as pessoas ficam muita coisa, vamos pronunciar cada detalhezinho perfeitinho, cada coisa. Também não precisa disso, né? Saber um pouco é importante, até para essas questões litúrgicas, mas não precisa também ficar maníaco por isso. Não, você também não vai aprender latim, você só vai aprender a pronunciar, sabe pronunciar muito bem. E o resto, né? Não sabe, então não adiantou, né? Então, acho que é isso aí o que eu tinha para falar. Agradeço pela oportunidade que a Conferência do Espírito Lopes me deu aí dessa palestra. Obrigado.